A história do avivamento Azusa. Capítulo 1. Notícias do país de Gales. Durante alguns dias, tive a impressão de que outra carta chegaria de Evan Roberts. E logo chegou uma nova correspondência que dizia o seguinte: País de Gales, 14 de novembro de 1905. Meu caro companheiro, o que posso lhe dizer que o encoraje nessa grande luta? Vejo que é luta grande e terrível. O reino do mal está sendo atacado por todos os lados. Oh, são milhares de orações. Não apenas orações formais, mas também a própria alma chegando diretamente ao trono branco. O povo de Gales tem aprendido a orar nesse último ano. Que o Senhor os abençoe com um grande derramamento espiritual. Em Gales, parece que o Senhor está sobre a congregação, esperando que o coração dos seguidores de Cristo se abra. Tivemos um grande derramamento do Espírito Santo na última noite de sábado. Antes disso, o conceito que o povo tinha do verdadeiro louvor foi corrigido. Vimos que devemos, primeiro, dar a Deus e não receber. Segundo, agradar a Deus e não a nós mesmos. Oramos então olhando para Deus e não para o inimigo, nem para o medo dos homens, e o Espírito do Senhor se fez presente. Tenho pedido a Deus em oração que o mantenha forte na fé e que salve a Califórnia. Permaneço seu irmão na luta. Evan Roberts. Era a terceira carta que recebíamos de Evan Roberts de Gales e percebi que suas orações colaboraram muito para alcançarmos a vitória final na Califórnia. Evan Roberts nos conta a respeito de sua própria experiência com Deus. Numa sexta-feira à noite do último outono, enquanto orava ao lado da minha cama antes de dormir, senti-me como que arrebatado, fora do tempo ou espaço. Era pura comunhão com Deus. Antes disso eu conhecera um Deus distante. Fiquei apavorado naquela noite, mas depois disso nunca mais. Tremia tanto que a cama chegava a balançar, e meu irmão que acordara segurava-me pensando que eu estava enfermo. Essa experiência repetiu-se todas as madrugadas durante 3 meses, entre o período da 1 hora às 5 horas. Ele escreveu este recado ao mundo naquela época: o avivamento no país de Gales não vem dos homens, é obra de Deus. Ele está muito próximo de nós, não há problemas de crenças ou dogmas nesse movimento. Não estamos ensinando nenhuma doutrina sectária, só a maravilha e a beleza do amor de Cristo. Perguntam-me sobre meus métodos, mas eu não os tenho. Nunca preparo o que vou dizer, mas deixo tudo para Ele. Eu não sou a fonte desse avivamento, mas apenas um agente dentre tantos outros que estão transformando-se numa multidão. Não espero que as pessoas me sigam, mas quero o mundo para Cristo. Eu creio que o mundo esteja às portas de um grande avivamento espiritual e oro todos os dias para que eu possa colaborar para a sua realização. Coisas maravilhosas têm acontecido em Gales nessas últimas semanas, mas elas são apenas o princípio. O mundo será varrido pelo Espírito Santo como por um vento forte e poderoso. Muitos que agora são cristãos silenciosos liderarão o movimento, verão uma grande luz e refletirão essa luz sobre milhares que estão nas trevas. À medida que Deus lhe dar poder, milhares se levantarão e farão mais do que nós jamais conseguimos realizar. Que humildade maravilhosa! Esse sempre será o segredo do poder. Uma testemunha inglesa do avivamento de Gales escreveu: tanta angústia na intercessão pela alma dos não salvos, nunca antes presenciei. Vi o jovem Evan Roberts transtornado pela dor e convidando o auditório a orar. Não cantem, ele suplicava. É terrível demais para cantar. A convicção do pecado muitas vezes é perdida pelo povo quando se canta demais. Outro escritor declarou que não era a eloquência de Evan Roberts que comovia o povo, mas eram suas lágrimas. Ele os quebrantava, chorando amargamente para que Deus os dobrasse. E em tal agonia que as lágrimas escorriam pelo seu rosto e todo o seu corpo tremia. Homens fortes eram quebrantados e choravam como crianças. As mulheres gritavam de medo. O barulho do choro e dos gritos enchia o ar. Quando sua agonia tornava-se maior, Evan Roberts chegava a cair diante do púlpito, enquanto muitos dentre o povo chegavam a desmaiar. Oposição.
Dia e noite, eu ia a missões diferentes, exortando as pessoas a ter fé e orar continuamente pela vinda do avivamento. Passei mais uma noite inteira orando com o irmão Boehmer. Certa noite, na igreja do Novo Testamento, havia um profundo espírito de oração sobre toda a congregação. De repente, o Senhor veio tão próximo de nós que pudemos sentir a sua presença nos cercando como se quisesse rodear-nos. 2/3 das pessoas presentes ficaram tão alarmados que se levantaram. Algumas saíam de lá correndo, esquecendo-se até dos chapéus, tamanho era o pavor que sentiam. Não houve nada visível que causasse medo. Era a manifestação sobrenatural da proximidade do Senhor. O que será que fariam se vissem o próprio Deus? Comecei uma pequena reunião em um lar, onde tínhamos mais liberdade de orar e esperar no Senhor. O espírito de oração estava sendo impedido nas reuniões formais da igreja. Os mais espirituais tinham fome de tal oportunidade. Os líderes, porém, desprovidos de entendimento, fizeram oposição a mim. Depois a dona da casa alugada ficou possessa por Satanás e quis expulsar-nos do local, pois ela não andava com Deus. Nosso aluguel estava pago, mas o inimigo tentou usá-la. A luta se iniciara. Começou a haver oposição contra o meu ministério na igreja do Novo Testamento. Uma irmã tentou convencer-me a parar as reuniões de orações que eu começara. Pedi ao Senhor que me mostrasse qual era a sua vontade nesse assunto. Ele veio e encheu a casa onde estávamos com uma nuvem de glória tão intensa que eu mal podia suportar sua presença. Para mim, essa experiência dissipou toda dúvida. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Sofri muitas críticas naquela época e penso que estavam com medo de que eu começasse outra igreja. No entanto, não tinha tal pensamento. Só queria ter liberdade para orar. Muitas missões e igrejas têm acabado mal por opor-se a Deus. A esperança do Pentecostes. Escrevi mais artigos para a imprensa religiosa, dos quais seguem alguns trechos. Devagar, porém cada vez mais, há uma crescente convicção entre os santos do sul da Califórnia de que Deus vai derramar o seu espírito como fez no país de Gales. Temos fé em coisas que antes nem sonhávamos existir e que ocorrerão num futuro próximo. Estamos certos de que haverá nada menos que um Pentecostes por todo o país. Jamais haverá, entretanto, resultados pentecostais sem o poder pentecostal. Isso significa manifestações pentecostais. Poucos querem ver Deus face a face. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. Outra vez escrevi: o avivamento atual está passando por nossa porta. Havemos de lançar-nos no seu poderoso seio, a fim de sermos transportados à gloriosa vitória? Um ano de vida agora, com todas as maravilhosas possibilidades de servir a Deus, vale mais do que 100 anos da vida que estamos acostumados a levar. O Pentecostes está batendo à nossa porta. O avivamento de nosso país não é mais uma dúvida. Devagar, mas visivelmente a maré está subindo e em breve teremos uma enchente de salvação que tocará a todos os que estão diante de nós. O país de Gales não estará mais solitário nesse grande triunfo para o nosso Cristo. O espírito de avivamento está vindo sobre nós, impulsionado pelo sopro de Deus, o Espírito Santo. As nuvens estão chegando rapidamente, carregadas da grande chuva que logo cairá. Heróis surgirão do pó de circunstâncias pouco conhecidas e até desprezadas, mas seus nomes serão alardeados nas páginas da fama eterna nos céus. O Espírito paira sobre nossa pátria como no alvorecer da criação, e a ordem de Deus é ouvida. Haja luz. Irmãos e irmãs, se todos crescem, o que poderia acontecer? Muitos aqui de nós vivemos só para isso. Um grande volume de orações dos que creem está subindo ao trono de Deus, noite e dia. Los Angeles, o sul da Califórnia e todo o continente se encontrarão dentro, em breve, no poderoso avivamento pelo poder de Deus. Havia bastante tempo orávamos por um Pentecostes e ele parecia estar prestes a acontecer. É óbvio que não sabíamos o que era um verdadeiro Pentecostes.
O Espírito, porém, sabia e nos guiava adiante, instruindo-nos a pedir o que era correto. Uma tarde, após uma reunião na igreja do Novo Testamento, 7 de nós foram dirigidos a unir as mãos e concordar em oração que o Senhor derramasse logo o seu Espírito, com sinais que seguirão. Marcos 16, 17 e 20. De onde tiramos essa ideia naquele momento, não sei. O Senhor mesmo deve tê-la sugerido. Não pensamos em falar em línguas. Nenhum de nós jamais havia ouvido falar em tal coisa. Era fevereiro de 1906. Enquanto permanecia de joelhos em uma reunião de oração, o Senhor disse-me que me levantasse e fosse à lona do irmão Bromley. Deu-me uma mensagem para levar aos irmãos daquele local. Eu estava com grande peso no meu coração, mas após ministrá-la, todos nós nos sentíamos totalmente quebrantados e choramos intensamente diante do Senhor. Depois escrevi um folheto comovente intitulado A Angústia da Intercessão. O Senhor também me revelava muito sobre o sangue. Passei mais uma noite orando com o irmão Boehmer e Deus me deu um ministério muito abençoado em Pasadena, em diferentes reuniões. Numa determinada reunião, fiquei prostrado por 2 horas sob o fardo pela salvação das almas perdidas. A batalha tornava-se cada vez mais renhida. No dia 26 de março, fui a uma reunião numa casa da rua Bonnie Brae. Tanto irmãos brancos quanto negros estavam ali unidos em oração. Pouco antes eu havia estado numa reunião em uma casa onde encontrei o irmão Seymour. Ele acabara de vir do Texas. Era um negro simples, espiritual e humilde, cego de um olho. Ele frequentava as reuniões na rua Bonnie Brae. No fim de março de 1906, o Senhor havia me dado outro folheto intitulado A Última Chamada. Este foi grandemente usado para despertar as pessoas. A seguir um pequeno trecho. E agora, mais uma vez, no final desta era, Deus faz a última chamada. A chamada da meia-noite está sobre nós, ressoando claramente em nossos ouvidos. Deus concederá mais uma oportunidade. A última chamada, um avivamento mundial. Depois virá o julgamento de todo o mundo. Um acontecimento está para acontecer.